Chegamos ao episódio 5 da quarta temporada de The Boys. E nesse episódio tivemos 3 frentes narrativas, enquanto que a série deu uma segurada naqueles momentos do Capitão Pátria para focar nos demais personagens. E além disso, tivemos muitas referências e cutucadas à Marvel e à Disney. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios dessa temporada de The Boys. E esse foi um episódio que teve muita coisa bizarra acontecendo. Mas em termos de qualidade, ele teve os seus altos e baixos. O episódio começa com a abertura da Expo V52. E aqui logo de cara temos uma referência, porque essa música da abertura é totalmente inspirada na música do Superman do John Williams. E também todos os pôsteres que a gente vê aqui são pôsteres inspirados em outros filmes que realmente existiram. E tem também a Vault Plus e outros canais de comunicação da empresa. E fica muito na cara quem que eles estão querendo debochar, que é a Disney. Esse evento aí, V52, é total D23 que a Disney faz todo ano. O detalhe é o close no Capitão Pátria. E como a música triunfante fica lenta e distorcida, para simbolizar o quanto que o Homelander não se importa com nada envolvendo esse teatro da Vault. A Sabe aqui até aparece e tenta dar aquela manipulada para tirar alguma informação dele, mas não consegue nada. O Pátria simplesmente a ignora. A Sábia teve algo interessante nesse episódio, porque tudo leva a crer que ela tá tipo 3, 4 passos à frente de todo mundo. Menos do Capitão Pátria. Todos os personagens que ela conversa e observa geram uma reação da Sábia, e que mostra uma certa confiança. Só que quando ela estava com o Pátria, não ficou parecendo que ela estava com essa confiança toda. Aliás, pareceu até que ela estava um pouco com medo. Talvez nem a Sábia consiga prever o que o Capitão Pátria vai fazer a seguir. Já no evento, a gente teve a melhor piada da temporada até agora, que foi essa debochando a Marvel, com a apresentação da fase 7 a 10 da Vault. Alguns dos logos desses projetos também são piadas diretas à Marvel, como esse do Trem-Bala no Multiverso, o G2, que é igualzinho ao logo do X-Men 2, e não pensem que ficou só na Marvel não, porque também sobrou para DC, porque esse logo do Tech Knight é um pouco parecido com o logo do The Batman. E esse é o núcleo 1 que a gente vai ter no episódio, ainda vão ter mais 2. O segundo núcleo envolve o Hughie com seu pai acordando por causa do composto V. E a princípio ele está muito bem. O Hughie logo de cara percebe que a sua mãe colocou um composto V nele. E ela justifica suas ações dizendo que não iria deixar o seu filho sem um pai, já que no passado foi ela quem deixou sem uma mãe. E olha, a princípio é isso que envolve a mãe do Hughie. Ela não tem uma conspiração por trás ou tá trabalhando para alguém. Só que eu ainda não me convenci. Esse negócio de personagem 100% bonzinho no The Boys, isso daí eu não compro muito não. E cortamos pro terceiro núcleo, que vai ser o núcleo focado no The Boys. A Luz Estrela tá naquela sede do grupo, e que foi totalmente destruída após o Exposed da Annie. E isso claramente está afetando o emocional da Luz Estrela. Inclusive, ela está com dificuldades de controlar os seus poderes, numa coisa que eu chamo de síndrome de Peter Parker. Ela não consegue controlar os seus poderes porque tem algo na sua vida pessoal que está afetando as suas emoções. É como se uma parte da Annie estivesse segurando o lado dos poderes com medo do que ela pode vir a ser. E isso é algo que a gente já está vendo ao longo da temporada e muito bem feito, diga-se de passagem. A Annie tem medo da Luz Estrela e do que ela pode vir a ser. Talvez isso tenha uma ligação direta com o fato dela simplesmente odiar super-heróis. E ela não quer se ver como super-heroína justamente pelo que super-heróis representam dentro da vida dela. Todo esse arco da Annie está consistente, está sendo bem feito e ainda tem essa subtrama da mãe, que eu acho que vai voltar nos próximos episódios. Enquanto isso, o Leitinho lida com a sua filha, que se envolveu em mais uma briga. Ela diz que brigou com um colega da turma porque ele defendia o Capitão Pátria. E tudo o que ela fez foi defender o que o seu próprio pai luta. Só que passou do limite e acabou sendo suspensa no colégio. Essa é a segunda vez que a temporada foca na filha dele. Esse arco da rebeldia, da influência que ela está recebendo do seu pai,
certamente vai continuar sendo explorado ao longo da temporada e algo me diz que vai ser muito importante pro final da temporada. Não tá bem claro como que eles vão conectar esse núcleo do Leitinho com a história principal, mas eu realmente acredito que eles vão fazer. E de certa forma acaba sendo bem legal essa influência que o Leitinho tem de forma indireta na filha dele. A gente tá vendo a influência de um pai sobre o seu filho, que é o Capitão Pátria com o Ryan. E do outro lado também tem o Leitinho, de forma indireta, influenciando sua filha. Isso é algo que a gente está vendo ao longo de toda a temporada. Esses problemas do passado que influenciam essas pessoas adultas até nos dias de hoje. E como o próprio Stan Edgar vai dizer, né, problemas freudianos, né, porque tudo envolve o pai ou a mãe. E isso nos leva para o outro núcleo, que é o núcleo do Hughie. Eu nunca vou conseguir falar o nome desse cara direito, é Rui, eu não consigo! Mas enfim, o arco dele nesse episódio também envolve coisas não resolvidas com seu pai. E todo esse drama que a gente vai ter no hospital, eu até que achei legal. O problema é que ficou com muita cara de filler no episódio. Até porque esse arco todo não conversa muito com a história principal. Claro, ele conversa tematicamente com o que está acontecendo na história, mas diretamente não. E é isso que passa um pouco essa sensação que os outros arcos, além do Capitão Pátria, estão com um pouco cara de filler, sabe? Todo esse trauma do francês envolvendo o passado dele e agora do Hughie parece filler. Muito embora não seja, porque é importante pro personagem em si. Bem, cortamos pro Bruto conversando com Joe Kessler. O agente do governo quer fazer medidas extremas. E cita o vírus que pode matar os SUPs, que apareceu lá na série do Gen V. O Bruto tá com o pé atrás de tomar medidas extremas, mas é aquela questão do tempo curto que ele tem. Isso daqui eu também achei que ficou um pouco desconexo com o resto da temporada, porque a gente viu no episódio 2 o próprio Bruto dando todo um sermão em cima do Leitinho sobre ele ter que fazer o que for necessário para manter essas pessoas vivas. E aí agora o Bruto não quer tomar uma medida extrema envolvendo o vírus? Porque a verdade é que o Bruto sistematicamente faz coisas extremas. E é por isso que eu não consigo comprar muito ele ter que ser convencido a participar desse plano. Pra mim, ele só iria aceitar e mandar ver e tocar esse plano. Mas, enfim, teve esse diálogo. Na base do The Boys, Francês e Químico ainda não estão falando sobre os seus problemas. E ele encontra um terço. E isso vai ser importante para algo que vai acontecer depois. Como o Francês é um cara religioso e ele tá se sentindo culpado, ele tá procurando alguma forma para se eximir dos crimes que ele cometeu, para ele conseguir ter paz dentro dele. Só que o problema é que depois ele vai até explicar que ele não acredita em absolvição. Ele não acredita pelas coisas que ele fez que ele possa ser simplesmente perdoado. E isso vai ter uma influência direta com as ações que ele vai tomar no final do episódio. O Bruto aparece e explica o plano do vírus que mata supers. Ele lembra que a Newman conseguiu pegar esse vírus antes dele. E assim, toda a equipe vai precisar de um plano para roubar da Newman. E para isso, eles vão apelar para Stan Edgar, o pai da Newman e que estava preso. E sim, isso significa que o nosso querido Exposito está de volta à série The Boys. Exposito, vem pra DC, vem fazer personagem grande na DC. Os garotos querem trocar a liberdade do Edgar pelo vírus. Só que num primeiro momento, esse negócio não o convence. Mas então, o Bruto apela e diz que a Newman infectou a sua filha para ser como ela. Isso mexe com o Edgar, que decide cooperar. E olha só, mais um pai, nesse caso uma mãe, que tem uma influência sobre a filha. O Edgar serve como guia para levar os The Boys até onde a Newman supostamente guarda o vírus. Enquanto isso, na Expo V52, vai ter um outro momento importante que é uma conversa bem suspeita da Sábia com o Trem-Bala, já que ela ainda está investigando quem é que traiu o Sete. Nada realmente me convence que a Sábia já não sabe que o Trem-Bala traiu a equipe. E o que eu acho que ela está fazendo aqui é testar os personagens. Eu acredito que de alguma forma ela quer trazer o Trem-Bala pro lado dela. Só que ela precisa ter certeza se pode confiar no Trem-Bala. Eu suspeito que ela saiba, até pelo jeito que ela conversa com o Trem-Bala. Quando ela cita aquelas imagens que foram roubadas da análise criminal, ela fala que aquelas imagens com certeza nunca iriam sair correndo de lá. O que é um jogo de palavras bem interessante para se usar com o homem mais rápido do mundo. Ela sabe, ou pelo menos suspeita, e quer ver se o Trem-Bala vai acabar falando alguma coisa que ele não deveria. Mas no fundo, eu acho que o endgame é recrutar o Trem-Bala pro lado dela. No hospital, o Hughie e sua família têm um belo momento juntos.
a mãe dele entrega um anel de noivado para ele pedir a Anne em casamento. E depois o pai fala sobre como o Hughie tem muitas dificuldades de aceitar em dizer adeus quando precisa. E cita o caso do seu animal de estimação quando era criança. E isso está diretamente ligado com o próprio arco que o Hughie vai ter nesse episódio. Mais tarde, o pai desaparece. E os dois o encontram totalmente confuso e com um coração na mão. Pois é, ele tem superpoderes, mas também está se esquecendo de tudo. Ele acha, inclusive, que o Hughie tem ainda 11 anos. A confusão que ele está passando é tanta que ele começa a usar os seus poderes para matar outras pessoas no hospital totalmente sem querer. E é aqui que a gente vai ter essa grande metáfora que tem nesse núcleo do hospital. Vocês já ouviram falar daquela expressão de que quando uma pessoa está prestes a morrer, ela subitamente dá uma melhorada para conversar com seus entes queridos e depois ela morre? Pois é mais ou menos isso que acontece com o pai do Hughie. Só que, claro, ao estilo The Boys, com ele ganhando poderes e tudo mais. Porque, olha só, o pai do Hughie vai melhorar, vai ter um momento de despedida com seu filho, mas eventualmente ele vai piorar, e o que vai forçar o Hughie a aceitar que o seu pai vai morrer. No final do episódio, é o Hughie que consegue controlar o seu pai e aplica uma medicação para deixá-lo morrer. Eu também fiquei surpreso que eles terminaram isso no episódio 5. Eu achei que eles iriam enrolar um pouco mais esse negócio do hospital por mais alguns episódios. Mas até que foi bom eles terminarem nesse episódio, porque já estava um pouco cansativo o Hughie toda hora sair da equipe e ir no hospital. Porque, de novo, é uma coisa que não conversa muito com o restante da história. E falando no arco do Hughie, com certeza vai continuar, porque tem toda essa questão envolvendo a mãe. Num primeiro momento, podemos dizer que a relação deles está saudável, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Afinal, é The Boys. É que aquela informação que deram que ela trabalha na área dos farmacêuticos da Vault, isso daí eu não acho que eles colocaram por acidente. Ou eles colocaram só para despistar a gente como eu, que fica teorizando todos os diálogos possíveis, ou de fato eles colocaram ali para fazer um foreshadowing para algo que iria acontecer envolvendo a mãe dele. Mas é uma teoria minha, vamos ver o que vai acontecer. Voltando pro The Boys, eles chegam até a casa onde a Newman guarda o vírus. Só que alguma coisa aconteceu ali. E os garotos investigam e encontram esse laboratório todo destruído. O Bruto liberta um coelhinho que tinha sido injetado com um composto V temporário. E depois eles são surpreendidos pela própria Newman. Pois é, ela seguiu o rastro da tornozeleira eletrônica que o Stan Edgar está usando. A Newman está preocupada com uma pessoa chamada Samir, e que já tinha aparecido antes na série. E é ninguém mais, ninguém menos do que o pai da filha dela. O grupo não tem escolha senão ajudar a Newman a encontrar o Samir e descobrir o que aconteceu no laboratório. Enquanto isso, na V52, o Profundo tá pé da vida com aquele âncora de televisão por ter falado que ele saiu da análise criminal. Também tem uma outra piada envolvendo filmes e séries de super-heróis que passam por 300 refilmagens e com um orçamento nas alturas. Ou indireta pro Kevin Feige. Adoramos todas as indiretas possíveis pro Kevin Feige. Ainda vai ter mais um momento que envolve a customização de séries em tempo real. E tudo isso num projeto de fachada envolvendo inclusão da Vault. O trem-bala, vendo tudo isso, fica claramente chateado. E a Sábia vê tudo isso. São esses pequenos detalhes da direção que, para mim, indicam que a Sábia já sabe o que aconteceu ali. E agora ela tá só jogando o jogo para ver onde que isso leva ela. Talvez ao ver o trem-bala incomodado com o que aconteceu no palco, isso mostre para ela que talvez seja possível confiar no trem-bala. Seja lá o que ela tá aprontando. Finalmente, voltamos ao Capitão Pátria, que está nesse momento de querer agradar o seu filho. De verdade, ele vai manipular o Ryan a ser como ele, sem que o garoto perceba. Ele se passa como o underdog, o coitadinho, aquele que sempre teve a vida difícil. E ele fala isso, primeiro porque ele realmente acredita no que ele está falando, mas principalmente porque ele quer que o Ryan entenda o seu lado e que goste do pai. E o Pátria até reforça algo que a gente já vem falando nessa temporada, de que ele nem mais se vê como humano, e sim como Deus. E a única pessoa que ele vê como uma igual é o seu filho. Ele se vê no Ryan como seu principal legado, e por isso o trata como igual. E o Pátria é muito bom em manipular o seu filho, porque a gente consegue ver os efeitos dessa manipulação no Ryan já nesse episódio. Ao dar a sensação de poder para o Ryan, ele abusa desse poder sob o pretexto de ajudar uma pessoa.
O Ryan não quer ser um herói falso, e sim um herói verdadeiro. Mas talvez o preço para ser isso seja a própria corrupção do seu personagem. E naquela corrida que a gente comentou de quem vai conseguir ficar com o Ryan no final, o Capitão Pátria ou o Bruto, nesse episódio o Capitão Pátria saiu na frente. Eu acho que a única esperança de salvação do Ryan é a ligação que ele tem com a mãe dele, a Becca, porque ele diz nos diálogos que quer ajudar as pessoas por causa da sua mãe. Esse é o único trunfo que o Bruto tem a seu favor. E bem, todo esse passatempo com seu filho vai acabar dando uma grande ideia para o Capitão Pátria. E agora cortamos para o The Boys, e o momento mais insano da temporada até agora. O vírus contaminou os animais ao redor da fazenda. E com isso, vamos ter galinhas e ovelhas assassinas com superpoderes. Olha, esse momento passou uma vibe muito forte de Patrulha do Destino. O Edgar e a Newman têm uma conversa interessante sobre ela ter injetado o composto V na sua filha. Tem toda uma alegoria aqui nessa subplot, porque a Newman não tem vergonha de quem que ela é, enquanto que Edgar diz que ter superpoderes é como ser monstro. Então ele não aceita a sua filha por quem que ela é, enquanto que a Newman aceita 100%. Mas ela, como disse no próprio outro episódio, não quer sair do armário porque ela precisa primeiro ter o poder para depois aplicar o golpe dela. A Ashley tenta ser aquela dominatrix no jornalista, mas ele a dispensa porque ela não é mais a CEO da Vault. E obviamente isso irrita a Ashley, que coitada, tá apanhando desde o primeiro episódio dessa temporada, só se dá mal. E agora ela se cansou e vai começar sua vingança. Depois disso, a Sábia conversa com a Espoleta e confirma aquela teoria de que ela sabia de tudo que iria acontecer no episódio anterior. E a Espoleta, claro que guarda mágoa da Sábia e diz que também quer se livrar dela. Cara, é impressionante como esse núcleo da Vault, todo mundo quer se matar. Ninguém confia mais em ninguém, ninguém mais tem amizade ali, todo mundo tem um segundo interesse por trás. A verdade é que é um lugar que está prestes a implodir. O clima tá péssimo e os personagens não estão conseguindo esconder mais os seus verdadeiros sentimentos. Seja o Trem-Bala, a Espoleta, o Profundo ou até mesmo o Capitão Pátria. Todos estão no limite e isso vai estourar em breve. De volta ao grupo, a Newman provoca a Luz Estrela dizendo que os seus poderes estão falhando e isso a tira do controle, provando que a Newman estava certa. Caiu no bait da Newman, né, Luz Estrela? Já o Bruto encontra aquele coelhinho de antes, e algo sai dentro dele. E isso não parece assim tão importante, mas na verdade é um grande foreshadowing pro próprio arco do Bruto. Assim como o coelhinho, o Bruto também tem algo que vive dentro dele. Existe uma ligação direta entre os dois. E o Bruto, por piedade, mata o coelho, o que talvez seja um outro foreshadowing para algo que pode acontecer com ele mesmo. Talvez alguém também tenha que matar o Bruto por piedade. Será que vai ser o Leitinho? Será que vai ser o Huey? E tudo isso faz parte desse arco de queda que o Bruto está sofrendo. Só que é como eu falei no último vídeo. O Bruto não tem culpa dessa criatura que vive dentro dele. Ele é meio que inocente das suas próprias ações. Assim como o coelhinho também é. É culpa, claro, desse organismo que vive dentro dele. E toda essa cena foi para simbolizar isso e dizer o que pode acontecer com o Bruto. De volta ao evento, o Trem-Bala surta com medo da Sábia descobrir toda a verdade. E com isso, ele conta para Ashley. Ele quer uma ajuda da Ashley para conseguir tirar a Sábia das suas costas. Só que a Ashley não quer ajudar com medo de morrer com tudo isso caso descubram que ela está envolvida. Mas ela meio que se vê obrigada. Isso porque o Trem-Bala revela que a Ashley não estava no quarto do Capitão Pátria só para dar aquele presentinho número 2. Na verdade, tinha algo muito maior por trás. E aí fica o mistério do que ele está falando. Será que isso tem algo a ver com o fato do Capitão Pátria estar envelhecendo? Depois disso, o Ryan tenta ser aquele herói que ele quer ser, incentivado pelo Capitão Pátria. E sobra para esse cara que se chama Adam, e que estava sendo inconveniente como a produtora da exposição. E o Ryan parece ter gostado do que ele fez. Tem até o detalhe da direção que coloca o Ryan tomando o mesmo sorvete que o Capitão Pátria, como se ele estivesse se tornando o Capitão Pátria pouco a pouco. Na fazenda, os garotos fogem das ovelhas e se escondem num celeiro. É ali que eles encontram o Samir. Ele conta que o experimento saiu do controle, mas que conseguiu guardar uma última dose do vírus.
o grupo fica dividido porque a única maneira de sair dali é utilizando o vírus para matar as ovelhas. Só que eles também não querem gastar esse vírus porque talvez seja a única chance deles para matar o Capitão Pátria. E assim, eles não têm escolha e contaminam as ovelhas para executar esse plano de fuga bem mequetrefe. Pô, e aqui eu fiquei pensando, por que eles não usaram o poder da Newman para matar essas ovelhas? É só ela olhar para a ovelha que ela vai explodir, cara. Tudo bem que as ovelhas estavam voando, elas eram super rápidas, mas isso não impediu dela matar a galinha antes. E aí eu não entendi, eles poderiam ter bolado outros planos de fuga, mas escolheram esse da dose porque o roteiro queria que fosse esse. No hospital, Hughie encontra o seu pai e aplica a dose letal para matá-lo. Vamos ter essa despedida com ele não se lembrando direito. E é aqui que o Hughie vai completar esse arco que ele teve nesse episódio, que é de conseguir se desapegar a uma pessoa quando ela já está prestes a morrer. E eu aposto que isso não vai parar por aqui, porque tem esse negócio do Bruto morrer. Será que o Hughie vai ficar numa situação que talvez ele tenha que matar o Bruto? À noite, as ovelhas invadem o celeiro, e os The Boys fogem desesperados. Mas por sorte, o vírus funciona, e todas elas morrem. Contudo, Samir fica desaparecido e depois é considerado morto pelas autoridades locais. No final do episódio, Edgar é novamente preso porque o trato é desfeito, já que eles não conseguiram o vírus. Contudo, a Newman mata o policial que estava fazendo a sua escolta e o liberta. O que significa mais exposito in The Boys. Quanto mais exposito, melhor. Na Torre do 7, o Pátria, inspirado pelo seu filho, diz que agora eles vão salvar os Estados Unidos. E diz que eles estão em guerra. Os heróis não serão mais celebridades, e sim deuses. É nesse momento que ele revela quem vazou as informações de antes. E vemos o jornalista. A Ashley implantou provas em seu celular e que o acusaram de forma definitiva. E olha só a cara da Sábia. Ela com certeza sabe que o jornalista não é o responsável pela traição. Mas ela é inteligente, ela sabe o que está fazendo, porque ela quer ver a reação de todo mundo ali para ver quem que ela confia. No finalzinho do episódio, o francês, se sentindo culpado, confessa os seus crimes na polícia. Olha, essa subplot do francês, sinceramente, tá muito perdida nessa temporada. E depois descobrimos que o Samir está vivo e que o Bruto está trabalhando com Joe Kessler para obrigá-lo a fabricar mais do vírus. E olha, foi um bom episódio. Na semana passada eu disse que The Boys é Capitão Pátria e mais 10. Quando a gente tem um episódio que não é muito focado no Capitão Pátria e sim nos outros personagens, dá pra ver a diferença de qualidade tanto do roteiro e até da direção. Até porque essas subplots dos outros personagens não estão assim tão interessantes. Os três núcleos ficaram bem divididos e eles não se conversam tematicamente como nos outros episódios os núcleos individuais acabaram se conversando. É por isso que eu acho que esse episódio acaba sendo inferior aos anteriores. E eu vou dar nota 7,5. Mas enfim, galera, aqui termina a minha análise do episódio 5 de The Boys. Só restam 3 episódios, é a reta final da temporada, e tem muitas coisas pendentes, muitas teorias em cima, principalmente da Sábia. Apesar desse episódio não ter sido nada extraordinário, eu ainda acho que essa temporada tá bem boa. Vamos ver o que vai acontecer na sequência, porque essa frase do Capitão Pátria, que eles estão em guerra, cara, as coisas vão esquentar. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 5 de The Boys. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.